UFC Vegas 113. Eu tô maluco ou esse evento tá melhor do que o UFC 325 da semana passada? Pode entender. Presta, filhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou Fabiano Rampazzo, pisando aqui no octagon de 3 tapinhas, o melhor e menos humilde podcast de MMA do planeta Terra. Eu enlouqueci, porque eu tô achando esse UFC Apex, que vai acontecer nesse sábado, melhor do que a edição numerada da semana passada. Lutas mais interessantes. Se você pega num cômputo geral, tá? O card inteiro, eu acho que ele tá nivelado, bem nivelado ali, talvez com um degrauzinho ou uma formiguinha acima. Bom, já deixe seu like, porque ele é muito importante pra gente aqui. Deixa o like na confiança, você que é um 3 tapinhas raiz. Deixa um like no risco, você que... será que esse podcast é bom mesmo? Deixa o like, depois você assistiu, não gostou, você me achou uma farsa, você vai lá e dá o dislike. Não tem problema, faz parte. Mas deixa esse like de saída. Você que está vindo pelo YouTube, sempre muito bem-vindo. Você que está vindo pelo Spotify, alô, alô, caminhoneiro, sempre muito bem-vindo, sempre muito bem-vinda. Temos mulheres também, temos tapetes aqui no 3 Tapinhas. E o UFC Vegas 313, Mário Bautista e Vinícius Oliveira, o Lock Dog. A gente começa aqui, né? Começo apresentando os meus leões de chácara, MMA Meloto, Igor Meloto, Capitão Carisma, o João Barbie, né? Começando neste quadro que inauguramos aqui em 2026, Mito ou Verdade. Barbie reclamou que na edição passada tinha só uma sentença, dessa vez eu trouxe 3. Bem agora que eu tô atrasado, eu trouxe 3. Ajudem-me, Barbie Meloto. Primeira sentença. Vinícius Lock Dog versus Piotr Jan hoje seria 50-50. 50-50 para cada lado. Quero te ouvir, Barbie. Bito, senhoras e senhores, aqui fala seu Capitão Carisma, o 10º planeta, o bem maior, o rei de Montreal, e eu vos trago a verdade. E infelizmente, por mais que eu goste do Lock Dog e eu gosto dele, eu acho que ele nunca na carreira vai ser uma luta 50-50 com o Petr Yan. Sendo bem sincero aqui com vocês, eu acho que eu gosto da forma que o Lock Dog, tipo assim, ele se coloca nas lutas. Que é uma questão muito de ele não ter a perícia técnica, mas ele ter o senso estratégico e principalmente a urgência necessária para mudar situações. Mas, cara, o Petr Yan já passou por milhões de situações contra lutadores de pressão intensa, inclusive na última luta dele contra o Merab Dvalishvili, foi contra um lutador de um cardio, um ritmo, uma pressão de jogo, provavelmente o mais intenso da história do UFC, se a gente for pensar realmente, e o Petr Yan dominou a luta. Sabe, eu realmente acho que aqui são 2 níveis bem diferentes nessa altura do campeonato. Eu não vejo como que o Lock Dog vai progredir a ponto de eu achar que ele seria 50-50 numa luta com o Petr Yan, mesmo eventualmente. Ainda mais hoje. E aí, Meloto, bem-vindo. Mito ou verdade? É mito. Eu também acho que ele não. Hoje não. Ainda não tá pronto ainda. Eu queria ver antes dos outros testes acontecerem. Falta teste aí. Muito apressadinho aí quem criou essa frase aí. Bom, muito bem. Quem criou essa frase fui eu e vocês vão queimar a língua. Vão queimar a língua. Eu estou aqui hypando o Vinícius Lock Dog, futuro campeão peso galo do UFC. Vai pegar um vento sudoeste, começando por vencer o Mário Bautista nesse sábado, e vai chegar no Piotr Yan, se é que o Piotr ainda vai estar lá, e vai ser campeão. Estou cravando isso. Podem me cobrar. E se eu acertar, eu não sei nem o que eu vou pedir para vocês dois fazerem. Vão aparecer pelados aqui de chupeta, mamando, para pedir desculpas para mim por não terem considerado minha sentença. Segunda sentença, mito ou verdade, Barbie? Malhadinho será campeão do UFC e ainda vai calar a boca de muita gente.
Essa é uma frase mais complicada. Eu tô indo mais pra mito nessa altura do campeonato. Eu acho, inclusive, essa luta dele de sábado contra o Kuniev é uma luta muito difícil. Eu acho que essa luta provavelmente vai ser o divisor de águas. Porque o Kuniev é um cara difícil de ser quedado, é um cara que é efetivo em pé, é um cara que se levanta muito bem. Então, por exemplo, a gente viu aqui a luta do Malhadinho contra o Volkov, que é a luta que ele perdeu de uma forma extremamente contestada, mas a questão é, os problemas que o Volkov levou, é mais possível que o Kuniev leve mais problemas nesse aspecto. Eu acho o Kuniev um lutador, no geral, inferior ao Volkov, mas ele defende melhor as quedas, ele se levanta melhor, sabe? E o Malhadinho não conseguiu ser efetivo na luta contra o Volkov, mesmo sendo capaz de quedar todos os momentos. Quando ele queria quedar, ele quedava. Era fácil para ele. Então, eu acho que, assim, a não ser que ele tenha melhorado esse aspecto de uma forma muito brusca, eu duvido muito. Então, a minha tendência é dizer que é mito, porque eu tenho a impressão que o Malhadinho, inclusive, regrediu como lutador. Ele tá menos efetivo agora do que ele era no início da carreira dele dentro do UFC. Bom, Barbie, mito. Malhadinho não vai ser campeão do UFC e não vai calar a boca de muita gente. E você, Meloto? Mito ou verdade? Mais um mito, infelizmente aí pra quem é fã dele, mas não vai rolar. Enquanto tiver Tom Espinal como campeão dos pesados e ele não tiver cego, e no meio pesado, que é outra categoria, né? Que o Maia poderia lutar também, tiver Magomed Ankalaev, são dois antijogos pra ele. Não vai ter como. Eu acho que o Maia não consegue passar por esses dois. Enquanto eles estiverem perto do topo, só com lutas no meio pesado, ele só com lutas muito certeiras. Caras que têm um grappling ruim pra ele conseguir ser campeão. Muito bem, vocês são dois vagabundos descrentes da brasilidade no MMA, no UFC. Rampa versão Pacheca. Estou numa versão Pacheca nessa edição de Três Tapinhas. Vão engolir essa também. Vocês dois vão engolir Malhadinho e Vinícius Lock Dog. Terceira sentença. Volkanovski ultrapassou José Aldo e já é o GOAT da categoria peso-pena. Mito ou verdade, Barbie? Pergunta difícil também. Eu, nesse momento, tô mais tendendo a colocar como mito, mas eu entendo, sabe? Já chegou numa altura do campeonato que eu entendo. Pra mim, eu acho que, mas uma luta provavelmente, eu acharia inegável, sabe? Seja ela contra o Lerone Murphy, contra o Movsar Evloev, até contra o Jean Silva, duas inclusive, pô. Aí é uma coisa realmente difícil de contestar. A questão pra mim é que eu acho que o fã de MMA, ele é muito prisioneiro do momento, sabe? Porque o tanto que eu vejo a galera falando de maior da história. Fala comigo. E Fala comigo. não é momento, cara. Quais são os três maiores lutadores da categoria peso-pena da história? Fala rápido. Max Não, Holloway, Alexander Volkanovski e José Aldo. perfeito. Entre esses três, o Aldo tem 3 derrotas para esses três. O Volkanovski tem 4 vitórias entre esses três. Essa diferença é muito grande. E ela tem muito peso. Eu acho que é uma diferença. Eu acho, inclusive, isso muito contestável que você falou. Porque a questão é que o Volkanovski, o Aldo, só não tem vitórias desse tipo porque ele não deixou ninguém chegar nesse nível. O Volkanovski entra numa categoria que já tem um Max Holloway, já tem um José Aldo. Então é tipo assim, venci os dois maiores pesos-penas da história. O Aldo também fez isso, sabe? Ele fez. Ele venceu os maiores pesos-penas da história até aquele momento. A diferença é que agora, com a progressão do esporte, a gente não olha para trás com os mesmos olhos. A gente não pega os caras que ele venceu. Fala. Quando o Aldo perdeu pro Volkanovski no Rio de Janeiro, o Volkanovski tinha 29 e o Aldo tinha 31. O Aldo estava, possivelmente, no no auge da carreira dele, mais do que fisicamente, se a gente pegar a complexão física média de como os lutadores desempenham, potencialmente o Aldo estaria no auge mais do que o Volkanovski. O Volkanovski não tinha chegado no auge ainda. Eu acho que você está puxando sardinha
pro seu maior ídolo no esporte, que até um... Eu acho que essa é uma medida. É o Aldo. Já foi, não sei se mudou. Não, mas peraí, eu acho que essa é uma medida incorreta, porque eu entendo que você está falando a questão das idades, inclusive é uma coisa que eu ressalto muito aqui quando eu falo em termos de auge de lutador, mas o auge do Aldo, inclusive o que é mais impressionante no Aldo é justamente como que ele lutou em alto nível durante uma parte esmagadora da carreira dele, né? O Aldo era campeão mundial aos 21 anos de idade. Volkanovski nem lutava direito nessa época. O que precisa dizer é o seguinte, né? Quando eu coloco, ou qualquer pessoa que concorde que o Volkanovski é o GOAT da categoria, isso não significa diminuir os feitos do Aldo. Pelo amor de Deus, o Aldo ainda é o número 2. O Aldo é um monstro na categoria peso-pena. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente pode ficar aqui 1 hora falando dos louros que o José Aldo merece, Barbie. Acho que isso não tá em questão. E sim, o nível de enfrentamento, o nível de adversário, e quando a gente pega esse enfrentamento entre os GOATs da categoria, um se sobressai e o outro vai para baixo. Por isso que eu acho que nessa comparação ele fica em segundo lugar. Mas a gente entendeu já, para você é mito. Acho estranho a tua posição se o Volkanovski ganhar mais uma, aí deixa de ser mito e vira verdade? Por causa de Eu acho que ele tá na beirada. Parece estranho. Por que uma vitória em cima do Evloev, do Aeronomir, vai fazer diferença nisso? Isso eu acho esquisito. Mas, enfim. Não, eu explico até. Eu explico. É porque, pra mim, o que o Volkanovski tá fazendo é exatamente uma coisa que é mais complicada de se fazer, que é você continuar se mantendo no alto nível depois que você visivelmente já passou do auge, enfrentando caras novos, enfrentando Coisa caras... que o Aldo não fez. Bom, o Aldo fez, só que em uma época diferente. O Aldo foi campeão por quase 10 anos. Mas quando estava no auge ainda. Quando o auge começou a arrefecer, ele começou a perder. Assim, o Volkanovski perdeu também. Mas voltou e recuperou. Na verdade, assim... O Aldo fez isso também. O Aldo fez isso. Aquele Aldo que lutou contra o McGregor era um Aldo do auge ainda. Beleza, mas aquele Aldo também voltou e recuperou o cinturão. Contra o Frank Edgar, né? Sim. Mas o que eu tô falando é que, tipo assim, eu acho que o que eu tava falando dessa questão do auge do lutador é que a quilometragem aqui é uma coisa que pra mim pesa muito. Porque o Volkanovski estava começando a lutar em época que o Aldo já era campeão mundial. Mesmo que as idades dele não sejam muito diferentes, sabe? Então, o Aldo ter se mantido no alto nível, lutando a nível de disputar cinturão, tipo, 10 anos depois dele ter se tornado campeão mundial a primeira vez, é uma coisa que pesa pra mim, sabe? Enquanto a gente vê o Volkanovski, e obviamente o Volkanovski tá numa idade mais avançada do que o Aldo, continuando no alto nível. Mas da mesma forma, ele chegou nesse nível 10 anos depois que o Aldo chegou, sabe? Em termos de idade. Então eu acho que a quilometragem dele era mais baixa, por consequência, o auge dele foi um pouco mais tardio. Bom, Meloto, eu sei que para você isso é mito, mas explique-se. Você quer dizer, mas não precisa falar nada. Eu tô quase cedendo, mas eu ainda não vou ceder a essa opinião de que o Volkanovski passou, porque eu ainda tô me apegando na questão de que o Aldo teve um reinado maior. O Aldo foi perder o cinturão depois de 8 anos de reinado. Eu conto o WEC, sim, porque antes do UFC era o WEC o maior evento. Tem que contar, isso todo mundo conta, tem que contar. Aí ele perdeu o cinturão pro McGregor, que pra mim, naquele momento, o Aldo já não tava mais no auge. As guerras que ele fez contra o Chad Mendes, o nocaute que ele sofreu pro próprio Conor, aquilo ali destabiliza, tira a confiança do cara. A movimentação dele já não era tão a mesma. Tanto é que a derrota que ele teve pro Holloway, a primeira, ele começou muito bem, mas ele cansou. Aí, aquela queda de desempenho pra mim já mostrou que ele já não era mais o mesmo. E assim, o Volkanovski perdeu o cinturão em 5 anos de reinado. O Holloway perdeu o cinturão em 3 anos de reinado. Eu acho que, acima de tudo, de você vencer os oponentes, você tem que vencer o tempo. É isso que eu considero o fator determinante nessa equação. E o Volkanovski não venceu o tempo, é o único lutador da história do UFC, em mais de 30 anos de empresa, a ser campeão de uma categoria leve
com mais de 35 anos. Não, ele tá vencendo, se a gente contar assim, somar os 2 reinados dele, sim, é um peso, mas você trouxe aqui o ponto do confronto direto. Então foi nisso que eu me apeguei. Confronto direto ali, pra mim, o Aldo com 8 anos de quilometragem no topo, o Volkanovski 0 quilômetro, pra mim isso faz a diferença. Se fosse os 2 no auge mesmo, talvez não teria sido o mesmo resultado. Eu não sei se o Aldo perderia pro Volkanovski no auge do Aldo, porque aí que tá, minha opinião é que o Aldo não tava mais no auge quando rolou essa luta. Não, de fato não estava. Apesar de que só tinha 31 anos, né? Acho que ele não estar no auge aos 31 anos é um demérito dele. É um ponto negativo para ele, como atleta, como lutador. Isso também tem Que isso, bicho? Ele tinha 10 anos de campeão mundial. Ele Ah, só cara, enfrentou o melhor. você com 31 anos ainda é um lutador novo, cara. Desculpa. É a mesma coisa quando a galera vem me falar, tipo, de que o Ronaldinho Gaúcho se tivesse jogado. O Si não entra em campo. Jogou bola em alto nível só há 2 anos. Desculpa, cara. É um baita de um mérito você ficar 10 anos no topo como conseguiu o Cristiano Ronaldo. Menos talentoso que o Ronaldinho Gaúcho, sem dúvida, mas mais jogador, uma história maior, tipo, isso é indiscutível. Eu acho que isso pesa um pouco sobre a parte física de um atleta, ela tem que ser levada em consideração. Tá, deixa eu só falar uma coisinha. Considere então um lutador no auge dele, ele sofre um acidente de carro, perde movimentação, perde um monte de coisa. Esse cara aí sofreu danos. Com um acidente, ele não dá pra exigir mais que ele vai ter a mesma performance. Sim. Não importa a idade. Pra mim, o que vale mesmo é os danos que o cara sofreu naquele tempo, naquela carreira. O cara, com 31 anos, já tinha sofrido muito dano. Igual o Shogun, por exemplo. Cara, inclusive essa é uma conversa interessante, porque eu acompanhei muito Muay Thai durante uma época, e é interessante porque no Muay Thai esse tipo de coisa de quilometragem é muito mais explícita, porque os caras lutam desde os 6 anos de idade, né? Eles aposentam muitas vezes com 23, 24 anos, porque eles não aguentam mais tomar pancada. É muito raro você ver um lutador chegando nisso que a gente chama de auge do lutador bem. Eu tava vendo aqui que teve um caso de um cara que aposentou quando eu tava começando a assistir, o nome dele é Samei. E ele aposentou aos 31 anos de idade, né? Que é justamente o que chega a esse auge físico, mas ele aposentou porque ele tava perdendo lutas, que na opinião dele ele não perderia se fosse no auge dele. Eu acho que são exemplos legais. Claro, cara, isso varia muito, mas são exemplos legais de como que quilometragem é uma coisa que define mais do que a idade, não certo sentido. Bom, bora para Rampazzo Reage. Fiquei isolado nas 3 frases aqui de mito ou verdade, hein? Comentem aqui se tem alguém que concorda comigo em alguma delas. Rampazzo reage. Rampazzo Reage vai abrir aspas para ele. Novamente, o Anderson Cacho. Coma. Pelo jeito, nunca mais vai ter um evento nota 9 para cima, na opinião de vocês. Tá falando comigo, Anderson. Porque são muitos eventos e muitos lutadores. Dificilmente vai ter um evento com muitos ranqueados. Ele continua aqui, mas eu vou responder já a partir de agora. Exatamente. Aqui tem café no bule, Anderson. Aqui o sarrafo tá lá no alto. Não vem com esses cardzinhos aqui mequetrefe querendo notinha alta. Tem outros canais aí que são muito mais generosos na hora de dar nota. Aqui não, negão. Aqui não. Aqui, ó, já vou até me antecipar. A nota para esse card aqui que eu falei que tá melhor do que desse Vega 113, do que o UFC 325 da semana passada, é igualmente uma nota 5. Apesar de estar um pouco melhor, também levou uma nota 5. E tá de bom tamanho. Se vai ter algum dia um card de nota 9 ou nota 10, não sei. Aí não é comigo. Aí é com o chefe, aí é com o careca. Talvez um UFC Casabranca seja super midiático, super interessante, pode levar uma nota 9. Vamos aguardar. A expectativa tá alta para esse card. Mas é isso aí, o sarrafo é alto mesmo. Continuando aqui, eu assisti em português
E teve muita propaganda o tempo todo. Tá, continua a mesma palhaçada, né, Anderson? Isso aí a gente concorda. E pior, o comercial das séries de filmes da própria plataforma. É, o que a gente chama no jornalismo de calhau. O catálogo já tá pobre e os caras ficam repetindo os comerciais. Se fosse na Netflix, só ia passar isso. Espero que a Paramount ache um equilíbrio para a gente não perder a experiência do evento. Cara, realmente tá esquisito. E sabe o que é o pior, meu? Sei lá, eu acho talvez que tem uma chance da coisa ser adequada, sim. Mas se não for adequada, qual é a alternativa que a gente tem? Nenhuma. Uma hora a gente vai se acostumar com essa merda e vida que segue. Enfim, Anderson, obrigado por mais uma participação aqui. E o UFC Vegas 313. Já acabei de falar que a nota de corte que eu dei para este evento é nota 5. E o evento passado que eu tinha dado nota de corte 5 ficou com nota 2. Nota 2 para o UFC 325. Eu não gostei. Eu achei muitas lutas arrastadas, não gostei do evento, esperava mais de algumas lutas. A melhor luta, que foi a luta da noite, eu acho que eu concordei com esse veredito de luta da noite, que foi a luta principal do Volka contra o Franja, também não foi grandes coisas. Talvez a primeira luta tenha sido até mais disputada. Enfim, evento fraco, nota 2. A nota de corte para este evento de agora, que a gente vai ler o card agora, é nota 5. Se o evento for espetacular, a nota máxima que ele vai receber vai ser 5. E, Meloto, por favor, que horas começa esse evento Vegas 113 Apex? E qual a primeira luta para o Barbie comentar aí? Bom, a primeira luta vai começar às 19 horas no horário de Brasília e é entre a brasileira Priscila Cachoeira contra a polaca Cláudia Sigula. Meloto, é o seguinte, o Barbie teve um piriri aí que foi correr para o banheiro. Fala você, qual a tua expectativa para essa luta? Vai dar para a brasileira, Melo? Bom, eu acho que sim, cara. A Cláudia até agora só mostrou que é um rostinho bonito, não vi muita coisa além disso nela. Não. A Priscila tem mais poder de nocaute, né? No MMA feminino isso aí é importante. Eu acho que ela pode causar mais danos. Eu sei que ela é zebra nas casas, mas também não é tudo isso, né? Eu vou arriscar aqui, cara. Acho que ela ganha essa luta, hein? Aliás, este evento tem alguns rostinhos bonitos, hein? E, Meloto, na segunda luta, me corrija se eu estiver errado, teremos o Muin Gafurov contra o Jacob Wilklas. Tadjikistão contra a Polônia, luta válida pelo peso galo. O Barbie ainda está conversando com o Vaso e você vai dizer quem você acha que vence essa luta. Olha, luta boa. O Wilklas ganhou do Pat Mix, que agora já foi até demitido do UFC, né? O Pat Mix, ex-campeão do Bellator. Já não é muita coisa ganhar dele, mas é uma vitória notável aí pro polonês. E o Gafurov é um cara que veio do ONE, né? Já tem aí uma certa estrada aí no MMA. Ganhou do Rinya Nakamura, que é um ótimo wrestler japonês. Olha, eu vou acabar indo no Gafurov nessa. Eu acho que essa última vitória dele contra o Nakamura, ela enche mais os olhos. Eu acho que no encaixe de estilos ali, é um cara difícil de ser nocauteado, difícil de... É um cara duro esse Gafurov aí. Eu vou apostar nele nessa. Eu sei que ele é, deixa eu ver, favorito, ó. Me dei bem agora. Agora as casas estão comigo. Olha só, em primeira luta, a Cachoeira contra a Sigula, já é uma luta legalzinha. E essa luta que vem agora, a terceira luta do card, o Hong Kong contra Eduarda Moura, né? A Rondinha. Olha que luta legal. Deu para entender como, comparando, sobretudo o card os cards preliminares, esse evento está bem equiparado, se não melhor, do que o UFC numerado da semana passada. Barbie, o senhor está bem? O senhor está de volta? O senhor está bem? Qualquer coisa você grita, sai correndo, não faz a gente passar vexame
aqui ao vivo. Não faz, tá? Você muda o microfone para a gente não passar vergonha, porque o YouTube derruba vídeos escatológicos. Então, por favor. Terceira luta, Barbie, Wang Kong versus Eduarda Moura, 12ª do ranking, a chinesa, 13ª no ranking, peso mosca, a Rondinha. Rondinha bem zebra. E aí, Barbie? Eu acho que é uma zebra, inclusive, exagerada. Eu acho que tem um casamento de estilos muito forte aqui. Eu tinha mais expectativas na Rondinha do que ela vem apresentando, claro. Inclusive, acho que a subida de categoria, mesmo que ela tenha sido muito necessária para a Rondinha, né? Porque ela estava se matando para cortar o peso palha. Mas, tipo assim, ela era gigantesca para o peso palha. Isso aqui era uma grande vantagem para ela, para impor seu jogo de wrestling, para impor seu jogo por cima, para bater no ground and pound, controlar a posição. Era uma grande vantagem para ela e ela perdeu isso. Agora tá enfrentando aí uma trocadora que é também gigantesca para a categoria dos moscas dessa vez. Ah, tipo, confronto estilístico aqui, uma wrestler contra uma trocadora. Rondinha tem que colocar a luta para baixo, que foi uma coisa que ela não me convenceu muito bem que ela consegue fazer nessa categoria até o momento. A Wang Kong é uma trocadora, eu diria até que um pouco básica em termos que ela faz muitas das mesmas combinações. Controla a distância, utiliza seu jab. Eu vou dizer aqui que eu tô com uma certa vontade de ir na zebra, pra ser sincero com você. Eu tô pensando aqui que a Rondinha pode surpreender. Ela não fez uma luta das melhores na última, mas, cara, ela tem ótimas quedas. E, bom, essa é daquela luta que eu tenho a impressão que uma queda pode definir a parada. Eu tô achando que eu vou de Rondinha aqui. Bom, só quero dizer que para efeito de palpitão do canal Contragolpe, eu vou de Wang Kong, tá? E você, Meloto? Ai, meu Deus. Hum, Olha, eu acho que eu vou de. Ah, cara. Eu vou de Wukong também. Eu vou de Wukong. só para não pegar no teu pé, né? Não, mas é que a Wukong também não é tão ruim no chão, eu acho, né? Ela é do Sanda. Deve defender as quedas ali também. Não vai ser tão fácil. Não vai ser tão fácil. Só para explicar para a audiência, tá? A Rondinha Eduardo Moura é o palpite do Meloto no campo minado. E ele tem esse histórico de achar que porque ele escolheu o campo minado, a Apple vai ganhar, com certeza. E dessa vez está mais coerente o Meloto. Porque eu acho a odd exagerada da Rondinha. Acho que você fez uma ótima escolha. Mas se a odd estivesse igual, 50-50, meu palpite seria o Wang Kong. A próxima luta é, Barbie, o Said Nurmagomedov. Outra luta interessante, hein? Já teve hype em cima desse russo, né? Um bom trocador contra o Javid Bachará, bom lutador também. E aí, Barbie? Eu concordo, os dois são bons lutadores, mas estão vindo de fases péssimas. Os dois estão vindo de 2 derrotas consecutivas. O Javid Basharat teve aí a sua derrota pro Ayman Zahabi, que foi a primeira zebraça, que, tipo assim, do Zahabi, que fez ele começar a sequência. Depois pegou o Ricky Simon, também vindo de fase péssima, tomou um nocautaço. O Said tá vindo de derrotas pro Vinicius Lockdog, que tá competindo nesse card, e também pro Bryce Mitchell. E, tipo assim, o Said, ele é um cara que chuta muito bem, chuta muito forte, é um cara alto para categoria, é um cara longo, é muito intenso e acaba sentindo bastante o gás. A defesa de quedas dele é uma guilhotina ou um ninja choke, não sei como se fala o nome dessa finalização em português, perdão aí. E acaba que essas vulnerabilidades dele contam muito, né? O Vinícius Oliveira, ele perdeu o primeiro round, mas ele colocou tanta pressão, porque é isso que você tem que fazer contra um chutador, colocar pressão. Enquanto o Javid Basharat é um lutador mais do estilo bom em tudo, assim como o irmão. Ele tem boa trocação, uma trocação mais técnica, coloca boas quedas, mescla muito bem as armas dele, tem boas joelhadas frontais, tem bons chutes baixos. E eu fico aqui pensando, eu daria um certo favorecimento aqui pro Javid nesse casamento, pela habilidade dele de mesclar as ações, poder colocar o Said para baixo, mas ele tem que sobreviver ao primeiro round, que é uma coisa que eu não tenho certeza com a fisicalidade dele, ou a falta dela, ele conseguiria fazer. Eu colocaria um
pequeno favorecimento aqui pro Javid nesse casamento. Acho que ele é o menos letal entre os dois por larga margem, mas acho que ele é o melhor lutador e ele é o melhor estrategista entre os dois também. Boa, Barbie. E a próxima, Melô? Manda bala. É a Bruna Brasil contra a Kathleen esquentadinha, né? Esquentadinha. Luta dura aí, hein? E aí, Barbie, quem vence? Bruna Brasil, meu coração bate mais forte, hein? Só pra não deixar passar. Uma coisa interessante, inclusive, é que a Brasil, ela competiu num evento de Road to UFC. Tipo assim, foi uma luta do UFC, que vale como uma luta oficial do UFC, mas não foi num evento oficial. É interessante isso, né? Também ninguém assiste aquilo lá, né, cara? Tem que ter um chamariz, alguma coisa. Pois é. Pois é. Eu só achei interessante que foi uma luta super aleatória colocada naquele card. Acho que foi a única luta Pode que do card. aconteça mais vezes, eu gostei disso também. É. Eu também gostei. Achei que foi uma ideia bem bacana, acho esse tipo de coisa bem legal. Mas aí a Bruna tá vindo de uma vitória. O negócio da Bruna é que ela melhorou muito desde que ela entrou no UFC, mas ela tem um teto extremamente claro. Porque ela não é das melhores trocadoras, ela não queda super bem, ela tá se desenvolvendo mais em termos estratégicos, ela trabalha ali seus chutes baixos, trabalha ali seu boxe, trabalha seu clinch, ela tem um cardio bem bacana. Do outro lado tá a Kathleen Esquentadinha, que faz lutas duras com todo mundo, sabe? O problema dela ela se vale muito de uma capacidade de colocar a luta para baixo, finalizar as adversárias, que não vem aparecendo muito. Ela também tem uma trocação bem bacana que se vale mais de poder de nocaute do que qualquer outra coisa. Nesse casamento específico, eu tô colocando minhas fichas na Kathleen Souza, acho que ela é a lutadora mais letal, acho que ela tem mais armas entre as duas, acho que ela já é mais testada contra competição de alto nível, e mesmo que ela não tenha vencido muitas dessas lutas, ela perdeu para Piera Rodrigues, por exemplo, ela sempre entregou combate, sabe? Ela vendeu caro as derrotas toda vez, e eu acredito que aqui ela tá baixando o nível, e esse nível ela consegue competir sem grandes problemas. O meu palpite tá indo na Kathleen esquentadinha. E a próxima luta é entre o Nico Price contra o Nikolai Veretektinov. O Nico Price que tá vindo aí de 2 derrotas, melhor dizendo, 4 nas últimas 5 lutas. Será que eu acho que já deu o que tinha que dar, né? Esse cara no UFC ele vai ganhar essa luta, Bárbara? Nossa senhora, Veretennikov é um dos lutadores mais medíocres que eu já vi dentro do UFC. E pra mim é surreal que ele tenha ganhado uma luta, sabe? O cara não tem nenhuma defesa de quedas, não tem nenhuma capacidade de se levantar. O que ele é em termos de trocação são chutes médios e só ser um cara longo. Ele ser um cara grande. Tá pegando aí o Nico Price, que na minha opinião já deveria ter aposentado, já deveria ter ido até o fim da carreira, porque ele não tá rendendo muito mais em termos físicos, e sempre foi um cara com problemas nesse aspecto, né? Sempre foi um cara que morreu muito no gás, sempre foi um cara vulnerável em questão de queixo. Fez aí uma guerra contra o Jacob Smith, que consistiu de uma guerra porque o Jacob cansou de bater nele em determinado momento. Essa é uma luta que, eu vou dizer sinceramente, eu acho que essa luta, quem ganhar, aposenta. Quem perder, aposenta também. Cara, essa luta não tem nem odd. A luta não tem hoje? Não tem, não tá listado aqui no... Olha só o nível da luta, né? Não tem nem odd. Ó, o meu palpite, mas eu vou dizer sinceramente, eu coloco o Nico Price como lutador melhor entre os dois. Eu acho ele mais técnico, eu acho ele melhor no solo, eu acho que ele tem mais armas, porém, questão de momento, eu honestamente olho pro Nico Price e eu enxergo um ex-atleta. Eu realmente acho que ele não tem muito a render em termos físicos, então eu vou palpitar a muito custo no Veretennikov. Agora eu olhei em outros sites aqui também, continua sem ódio, não sei se essa luta caiu, acho que não caiu, né? Ou foi marcada essa semana, mas tá estranho isso aí. E a próxima daí pra encerrar o card preliminar, Barbie, entre o Alex Morono, que é outro veterano também, se eu não me engano, esse até ganhou do Price, né? Lutou com o Price recentemente. E... aliás, perdeu pro Price. Ah, não, aí perdeu pro Price, cara. Tava vendo aqui o cartel. Vai enfrentar o Danil Donchenko, ucraniano. Porradeiro esse cara aqui. É a luta de maior favoritismo da noite, Bárbara. Você concorda com isso?
Ah, concordo demais, não tem muito como concordar, né? O Alex Morono já não tá mais na melhor fase, nem na melhor fase dele, ele era um dos melhores atletas da categoria, sabe? Um cara que constantemente levava a luta para decisão, sem muito poder de nocaute, um cara de mais volume do que qualquer outra coisa. E tá enfrentando aí um menino novo, 25 anos de idade, vindo de sequência de nocautes. Eu acho que essa é uma luta realmente pro Donchenko, tipo assim, se exibir pro evento. Eu acho que ele vai bater demais no Morono. Como você falou, o Morono perdeu para o Nico Price, isso nessa altura do campeonato é uma coisa que eu considero difícil de engolir, sabe? Eu acho que o Donchenko vai meio que conseguir fazer o que quiser nessa luta, eu considero ele mais técnico e perigoso em todas as áreas. Imagino que se ele quiser um nocaute, ele consiga com alguma tranquilidade, inclusive. Acho que ele vai emendar algumas quedas só para ver o que acontece. Meu palpite vai com certeza no Daniel Donchenko. A idade cobra o seu price, né? Pro Morono. Maravilha, maravilha, pessoal. Obrigado, Barbie. Ô, Meloto, a gente chega agora no card principal. Conta aí pra gente, por favor, que horas começa o card principal e vamos ver se ele tá convincente. Qual a primeira luta dele, Melo? Bom, começa às 22 horas, né? 1 hora mais cedo do que o evento passado, mas 1 hora mais tarde do que os Apex do ano passado, né? Ano passado os Apex eram mais cedo. Primeira luta, Justin Jacob contra Julius Walker. E aí, Barbie, quem vence? Cara, eu não boto fé no Julius Walker, acho que ele é um lutador medianíssimo e eu acho que a coisa mais interessante a respeito dele é que ele é o único lutador no UFC que pegou o Rafael Cerqueira e conseguiu fazer o Rafael Cerqueira passar do primeiro round. Todo o resto deu um cacete no Rafael que, assim, apanhou pra 3, sabe? E o Julius Walker, eu acho que, honestamente, e eu não querendo ser muito malvado aqui, eu acho que o maior mérito dele no alto nível é a capacidade dele de aguentar pancada, que foi uma coisa que a gente viu na estreia dele contra o Manifield, é um cara extremamente durável, mas eu não acho que ele é um cara que tenha grande aptidão técnica. Acho que a coisa que poderia dar vantagem aqui para ele é que o Jacob já aparenta estar numa decadência na carreira, o queixo dele já não atura da mesma forma que antes. Apesar disso, o Jacob é um trocador muito mais técnico, o Jacob tem muito mais cardio, ele tem muito mais capacidade de colocar os golpes. O meu palpite tá indo no Jacob. Pode existir uma surpresa aqui, existe uma diferença de idade de 11 anos, como eu falei. O Jacob já não é mais nenhum menino, já passou por várias guerras, já tomou vários nocautes, mas é tranquilamente o melhor lutador entre os dois, então meu palpite vai nele. O Walker que não é irmão, né, dos irmãos Walkers. E a próxima luta é o Jean Matsumoto contra o Farid Bacharach. Grande favoritismo pro Farid nas casas de apostas, hein? Isso te surpreende de alguma forma? Cara, isso me surpreende, eu entenderia um favoritíssimo, mas eu achei que o João Matsumoto, assim, ele fez uma luta bem bacana contra o Rob Font. Eu acho que, no geral, mesmo que ele tenha apresentando aí uma certa dificuldade, principalmente em defesa de quedas, eu acho que ele tá se mostrando um atleta muito bom. Ele tem um boxe bacana, ele tem boas combinações, tem bons ganchos de esquerda, ótimos chutes baixos, um cara realmente do Muay Thai, e um cara extremamente novo, né? Tá com o quê? 26 anos de idade nessa altura do campeonato. Farid Bacharach tá ainda invicto, com sequência de 6 vitórias dentro do evento, indo muitíssimo bem. É aquela mesma questão que eu falei do irmão dele, é um cara que é muito técnico, muito bom em todas as categorias, que não tá se destacando em nada, e recentemente que o nível subiu um pouco, ele fez uma luta contra o Chris Gutierrez há alguns meses atrás, e nessa luta ele dominou os primeiros 2 rounds e deixou o Chris Gutierrez crescer muito no terceiro round. O Chris Gutierrez sendo ofensivo, o Bacharach não achou muitos meios aqui. Eu vou dizer que eu acho que essa é uma luta que tem grandes chances de zebra, e eu acho, inclusive, que eu vou palpitar nessa. Eu acho que o meu palpite está indo no Jean Matsumoto para finalmente mostrar que veio. Pode acontecer dele ser Fala quedado. de mim, rapaz. Fala de mim agora. Fala dele, Rampa. Fala dele. Eu falo dele também. Meloto. Eu não Meloto. falo nada, eu não falo nada. Rampaz não fala nada, senhoras e senhores. Quem fala aqui é seu capitão. Entende? É isso que significa ser o capitão. Mas, cara, é uma luta que eu acho que a odd está muito discrepante em relação ao nível apresentado pelos lutadores. Eu entendo que o
o Basharat foi mais dominante num contexto geral. Eu acho que o Matsumoto enfrentou desafios maiores, até por isso que ele tem uma derrota, que foi uma derrota extremamente contestável, vale constar. Meu colega Fabiano Rampazzo pontuou a luta para o Matsumoto, eu lembro disso. Então, acho, cara, luta bacana, luta bem bacana. Pode acontecer do Matsumoto só ser usado para limpar o chão, mas eu acho que em termos de trocação eu daria uma pequena vantagem para ele, que é onde eu acho que a luta vai transcorrer, e por isso eu acho que ele vai vencer. Sigam seu capitão. Bom, agora sobe o nível aí da ruindade, na verdade, né? Mika Oleksichuk contra Marc-André Barriot. É uma luta aí que não deveria estar nesse card aí, né? Deveria estar no card preliminar, eu acho. Quem tu acha que vence, Marco? Sejam sinceros aqui, né? Essa é uma luta pro Oleksichuk entrar, nocautear, brutalizar, destruir o Barriot. E olha que eu gosto do Barriot. Barriot é meu garoto. Mas na época que ele tinha queixo, ele já era mais ou menos pra ruim. Mais ou menos pra ruim. Pra você ver que pra você ser meu garoto, você só tem que me agradar. Você não precisa nem ser bom. Mas na época que ele tinha queixo, ele já era ruim. Agora ele não tem mais queixo. Ele começou a melhorar em alguns aspectos, mas ele não aguenta mais a trocação franca que ele gostava tanto, ele não aguenta mais a pressão, ele gostava muito de colocar os adversários no clinch, colocar um volume extremamente alto. Agora ele tá lidando com um cara que também é da trocação, um cara que acerta muitos bons golpes no corpo, um cara com grande poder de nocaute. Eu acho que o Oleksichuk é extremamente favorito para essa luta e ele deve matar o Barrios sem grandes dificuldades. Justiça seja feita, eu acho que essa luta ela vai ser divertida. Vai acabar rápido até. Então é isso aí mesmo. E a próxima, aí entra o Jailton Malhadinho, né? Ele que vai enfrentar o Rizvan Kuniev. Barbie, esse russo aí é pedreira, é um cara que pode ganhar do Malhadinho, ou você acha que o Malhadinho vai passar por ele e é isso? Cara, essa é uma luta difícil. Essa é uma luta bem difícil pro Malhadinho. A última luta, a única luta que o Koniev fez dentro do evento, que foi contra o Cassius Blades, bicho, ele foi difícil de ser quedado. Ele não só complicou a questão das quedas, mas ele também se levantou facilmente quando as quedas aconteceram. Eu acho essa uma luta difícil pro Malhadinho. Acho que essa é uma luta encrenca pra ele. Porque como eu falei aqui, o Malhadinho tá vindo de uma derrota em uma luta que ele conseguiu quedar o oponente com muita facilidade. E agora eu já não tenho muito mais esperança, eu não tenho muito mais confiança no jogo do Malhadinho por cima, que é a coisa que mais vai contar aqui. Ele não pode muito lidar com o Kuniev em termos de trocação, ele vai ter mais dificuldade do que o normal para quedar, ele vai ter mais dificuldade que o normal para manter essa luta no chão, e se ele não for capaz de causar dano, ele pode se dar muito mal aqui. Eu tô pensando aqui, seriamente, eu acho que eu vou palpitar no Azarão, eu acho que eu vou palpitar no Kuniev. Porque, cara, você perde aquela luta contra o Volkov, você conseguiu levar a luta para onde você queria levar a luta com a maior facilidade do planeta. E você ainda assim conseguiu perder a luta, sabe? Se aquilo não te acordar, se aquilo não fizer você repensar todo o seu jogo, nada mais vai fazer isso. Eu acho que o meu palpite vai ficar com o Kuniev. Muitos azarões que eu tô indo, hein? Isso é uma sentença de que ele não vai ser campeão mesmo, né, Barbie? Você tá indo bem. Cara, eu achei a luta contra o Volkov. Eu achei a luta contra o Volkov extremamente decepcionante. Não sei o que vocês pensam do Malhadinho hoje, mas quando o Malhadinho estreou no UFC, pra mim, o diferencial era que ele batia nos caras. E ele se recusou a bater, sabe? Ele pegou a posição contra o Volkov e falou, tô de boas. Isso que vai vir diferente agora, isso que vai bater. Bicho, ele tem que vir diferente. Ele tem que vir diferente. Mas esse é um jogo ainda mais complicado. Ter sido casada do nada, né? Foi tão rápido assim, né? Do nada, assim, tava com luta marcada pra 15 dias depois, 20 dias depois. Tudo certo. Mas vocês estão palpitando em quem? Que mal vos pergunte. Olha, eu já achava que era uma pedreira. Aí você foi lá e chancelou isso. Eu vou ainda dar um voto de confiança, tá? Eu vou no Malhadinho. Eu acho que ele... Porque se ele não vencer essa, já era, né? Adeus, cinturão. Não é que ele não vai ser campeão. Ele vai perder pra um desranqueado, né? O Nieve não é nem ranqueado ainda. É que tá chegando agora. Eu ainda vou no Malhadinho. Eu acho que ele vai beliscar uma decisão ali nos pontos, vai acabar quedando, ficando por cima ali um pouco mais de tempo do que
do que é o necessário para vencer e vai acabar ganhando. Mas concordo que é uma luta dura mesmo. O Barbie, a minha resposta você já tem, né? Se eu tô cravando que o Malhadinho vai esfregar na cara de vocês dois o cinturão, não sei em qual categoria, apostaria até que... Aposto ousado, hein? Apostaria até que nos meio pesados, mas eu acho que o Malhadinho favorito e acho que ele leva. É isso aí. E agora, então, vamos para Amir Albazi contra Kyoshi Horiguchi. Horiguchi que voltou pro UFC, voltou bem, hein? Voltou com tudo aí, vencendo o Lambekov de uma forma bem tranquila. E o Albazi finalmente ativo, né? Que é o que a gente gostaria que ele fosse mais, lutasse com mais frequência. E aí, Barbie, o Horiguchi é bem favorito nas casas de apostas. Você concorda com isso também? Concordo demais. Inclusive, o Horiguchi venceu o Lambekov de uma forma tranquila pra você, né? Porque pro Lambekov, o bicho tomou surra pra 5 ali, cara. Foi uma coisa fenomenal. Foi impressionante mesmo o que o Horiguchi conseguiu fazer. Vou trazer só rapidinho mais uma vez o Pat Mix pro debate. Pat Mix ganhou do Horiguchi e no UFC ele não fez nada, né? Impressionante como o Pat Mix... O que aconteceu com esse cara, né? Mas enfim, vamos pro Horiguchi. Meloto trazendo Pat Mix pro Mix. Oi! Enfim. Pois é, o Pat Mix não rendeu dentro do evento. Eu acho que o Horiguchi também estava lutando na categoria errada, né? Ele estava lutando nos pesos galos, quando ele já é um cara não muito grande para os pesos moscas. E eu vou ser bem sincero com você, Meloto. Para mim, o Horiguchi, durante um tempo, ele foi o melhor mosca do planeta. É possível que ele ainda seja. E eu acho que nessa luta ele é um claro favorito, esmagador. Eu acho que o jogo é terrível pro Albazi. O Horiguchi defende quedas muitíssimo bem, controla a distância muito bem. Ele tem melhores combinações, ele tem melhores chutes, ele tem mais poder de nocaute, ele tem um tempo de entrada e saída muito bacana. E o Albazi, como você falou, tá vindo de mais de um ano parado. Eu nunca achei o Albazi grandes coisas. Eu acho que o Horiguchi vai dar uma surra nele. Eu acho que vai dar um cacete sem dó. Assim, eu tenho a impressão que essa luta vai ser parecida com Robert Whittaker e Marvin Vettori, sabe? Que você vê que o cara ali, ele não é ruim, mas ele tá uns 40 níveis abaixo. Eu tenho essa impressão dessa luta. Horiguchi vai dar um cacete no Albazi. Maravilha, Barbie. Acho que nessa concordamos, né, Meloto? No palpite do canal Contra-Golpe aí, do Palpitão. A luta é fazer nocaute ou assassinato. Exato. Chegamos então na luta principal. Mário Bautista versus Vinícius Oliveira. Vinícius Oliveira versus Mário Bautista. Começando por ele, Barbie, melhor posicionado no ranking, 9º colocado no ranking peso galo, o americano estadunidenses Mário Bautista. Barbie, você conhece o Mário? Meu Deus, senhoras e senhores, podem tirar a inscrição aqui do canal, podem partir para seus afazeres. Eu só fiz uma pergunta. Que armas o Mário vai trazer para esta luta contra Vinícius Oliveira e o Lock Dog, Barbie? Mário Bautista, que teve uma das maiores progressões de carreira que a gente viu. Tipo, o cara estreou no UFC sendo só uma pessoa que ia perder para o Corey Sandhagen, foi imediatamente trucidado por ele, alternou aí algumas vitórias e derrotas, do nada emendou uma sequência de 8 vitórias consecutivas, incluindo lutas contra Damon Blackshear, Ricky Simon, José Aldo Jr. e Pat Mix. A gente já falou, inclusive, aqui do Pat Mix e do José Aldo, sabe? Que são caras grandes num cenário mundial. E performances bem impressionantes. Ele tá vindo de uma derrota, que foi a primeira derrota dele em muito tempo, contra o Marlon Magomedov, que é assim, é a elite da elite, né? E foi uma luta que não foi competitiva, porque o Mar conseguiu muitas quedas, conseguiu dominar a luta no solo, conseguiu pegar as costas em todos os momentos, mas foi uma luta que o Mário teve seus momentos também. Ele conseguiu um grande knockdown em cima do Omar com um chute alto, meio que joelhada, chute alto. E uma coisa a respeito do Bautista é que ele é um cara que impõe muito a questão do cardio, que eu já falei aqui várias vezes. É um cara que tem um cardio muito bom,
tem um volume muito grande, ele é alto, longo para a categoria e usa isso de uma forma muito ofensiva, sabe? Tem um boxe bacana, tem bons chutes baixos, tem bons chutes médios, faz boas combinações, bons jabs diretos. Também tem um grappling que não é nada digno de nota, assim, não é nada que a gente olha e pensa, meu Deus, este é um grappler. Utiliza algumas vezes, tem algumas vitórias por finalização, mas no geral ele é mais trocador do que grappler na luta dele contra o José Aldo. Ele, sabendo que não tinha muitas formas de ganhar uma trocação no espaço aberto, resolveu ir pro grappling, também não conseguiu, mas aí ele usou essa pujança física, esse maior cardio em cima do adversário para travar a luta na grade. Tipo assim, a gente já questionou muito essa luta, essa performance, mas deu certo, né? Deu certo. É isso que importa no final das contas. E acho que o Bautista é um cara muito subestimado em termos de alto nível, porque ele foi azarão em praticamente todas as lutas dele, chegando nessa etapa. Ele foi azarão contra o Aldo, ele foi azarão contra o Mix, ele foi azarão, obviamente, contra o Mar. Eu acredito até que na luta dele contra o Ricky Simon, ele entrou como azarão, mesmo tendo sido uma ótima performance. Eu acho que essa performance contra o Ricky Simon é o que mais define o Bautista como lutador, sabe? Que ele é um cara que ele pode tomar pancada, ele tem um queixo muito bacana, mas principalmente ele tá te batendo, ele tá aumentando o ritmo da luta a cada round, a cada momento, pra te sufocar, pra te esmagar com esse ritmo. Ele tá trabalhando golpes no corpo o tempo todo, ele tá combinando de forma bem bacana, tem um wrestling para defender as quedas, tem um grappling suficiente para se virar na maior parte dos casos, exceto contra os verdadeiros gênios da categoria. Esse é o Mário Bautista. Muito bom, Barbie, muito boa análise do Mar. Bom que você me lembrou, citou a luta do José Aldo aí. E do outro lado, a gente tem o Vinícius Oliveira, o Lock Dog, o subestimado. Meloto e Barbie não botam fé neste garoto. Eu boto. Quero saber, ô Barbie, como que você enxerga o Vinícius Lock Dog, que vai entrar nesse sábado agora contra o Mário Bautista? Tem uma coisa que eu acho que vocês não estão levando em consideração, e eu quero que o senhor leve na sua análise, que é a autoconfiança desse moleque. É num nível Conor McGregor, Jean Silva. Isso tem muito, são coisas que eu aprendi, acompanho esse esporte há anos, é que o emocional tem um peso maior do que as pessoas imaginam. É uma arma do Vinícius. E aí, Barbie, quem é este Vinícius Lock Dog que vai entrar esse sábado? Bom, falando agora do Vinícius Lock Dog, Vinícius Oliveira, eu gosto mais do plano dele, muitas vezes, do que da execução. Eu não acho que ele seja um lutador muito limpo, tecnicamente, eu não acho que ele tenha habilidades, assim, essas coisas de bons fundamentos técnicos. Acho que ele é um lutador bem atabalhoado até nesse aspecto, mas eu acho interessante como que a ideia dele é sempre uma boa ideia, sabe? Você vê essa luta contra o Said Nurmagomedov, inclusive as duas últimas lutas dele foram bem parecidas, até porque a estratégia contra cada oponente era bem similar. Pegou o Said Nurmagomedov, pegou o Kyler Phillips. O que esses caras não gostam é de pressão. Eles não gostam de serem presos na grade, eles não gostam de não ter espaço para chutar, eles não gostam de um cara que vai forçar eles na média para curta distância, forçar eles a boxear. E foi isso que o Vinícius fez, sabe? Ele fez de uma forma atabalhoada, mas ele colocou uma pressão sufocante o tempo todo, batendo no corpo, fazendo os adversários se cansarem. E o Vinícius também cansa, sabe? O Lock Dog também cansa. Essa aqui que eu acho que é a parte dele que me interessa nesse sentido, porque você vê que ele tem o senso do que é preciso ser feito. Às vezes o corpo não sustenta, mas ele tá lá, com foco no objetivo. Porque quando você tá cansado, é muito fácil você dar aquele passo para trás e pensar, não, deixa eu aliviar essa pressão um pouco, porque tá me fazendo mal. E ele sabe, né? Ele sabe, o cara tá mais cansado que eu. Ele tá mais abalado que eu, vou continuar partindo para cima. Aí você vê na luta dele contra o Ricky Simon, já foi uma estratégia um pouco diferente, com mais enfoque em chutes baixos, que é uma vulnerabilidade que o adversário tinha. Então eu gosto muito da forma que ele é um cara mais estratégico do que ele parece ser, porque nas lutas é um cara que pega as armas que ele tem e fala como que eu posso utilizar isso para vencer. Ele precisa se desenvolver tecnicamente, na minha opinião, não é um cara com os melhores fundamentos, ele já tomou atraso aí na categoria, ele pegou o Bernardo Sopage e apesar de ele ter vencido essa luta, ele passou um round e meio tomando um baita atraso, foi quedado com facilidade, foi controlado. Eu acho que ele melhorou nesse quesito, eu acho que ele tá
mais forte fisicamente também. Eu acho que ele tá batendo pesado. Isso aqui é uma coisa que, inclusive, eu acho enganosa, porque ele tem um nocaute só dentro do UFC, nas 4 lutas que ele fez, que foi por uma joelhada voadora em cima do Sopaji, que já meio que não tava lá, né? O Sopaji já tava na hora da morte. Mas eu acho que sim, o Lock Dog ele bate bem pesado. E como falei, é um cara que não arrefece. Eu não vejo esse destaque todo nele que o Rampazzo, meu querido amigo, vê. Eu acho que essas falhas técnicas dele, se ele tivesse em outra categoria, uma categoria mais pesada, meio médios, pô, esse cara seria top 5. Só pelo fato dele ter uma estratégia, ter um bom senso de seguir a estratégia, de saber onde que ele tá, como que ele deve se posicionar o tempo todo. Só por isso, ele poderia ir muito longe, e eu acho ainda que ele vai longe nessa categoria. Mas eu acho que ele também tem um teto bem claro com o estado atual da técnica dele. E esse é o Lockdown. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, vocês estão curiosos, como eu, para saber qual vai ser o palpite do Barbie. Quem leva a Barbie? O Mário ou o Vini? E como que essa luta acaba? Conta pra gente, capitão. Sobre o casamento da luta entre os dois aqui, o Bautista e o Lockdog, eu acho que aqui é uma batalha de determinação. É uma batalha de iniciativa, porque são caras muito agressivos, são caras que gostam de ser o primeiro a atacar, e é interessante que eles fazem isso de formas diferentes, porque o Bautista prioriza volume, ele prioriza a atividade, enquanto o Lockdog prioriza poder, ele prioriza o controle de espaço também. E eu vou ser sincero com você, eu não acho que esse seja um casamento de luta tão legal assim pro Lockdog. Justamente porque é um cara que aguenta pancada e não cansa fácil. Claro que o Lockdog pode colocar uma pressão e machucar ele. Não é que o Mário Bautista seja invulnerável a ser machucado. Eu só acho que é um jogo complicado para se fazer contra ele a longo prazo. Que assim, eu falei que o Lockdog bate pesado e eu estou convicto de que isso é verdade. Mas ele também estava com os adversários exaustos aí no terceiro round, o Kyler Phillips, o Said Nurmagomedov, e ele não foi capaz de dar o golpe definitivo aqui. Essa luta é 5 rounds, eu tenho mais confiança na capacidade do Bautista de sustentar o ritmo do que o Lockdog. O Lockdog, ele cansa fazendo o próprio jogo, ele cansa mais o adversário do que a si mesmo, mas como eu falei, eram adversários particularmente vulneráveis a esse tipo de jogo. E eu fico pensando como é que ele vai lidar contra um adversário que vai colocar a pressão nele. Porque aqui eu também não acho que o Lockdog vai ter uma vantagem de grappling, vai ter a capacidade de colocar a luta para baixo quando ele quiser e controlar lá. É uma vulnerabilidade do Bautista, mas contra caras que já têm uma certa proficiência no assunto. Ele fez aí 3 rounds contra o Mar, sabe? Isso não é coisa para qualquer um. Eu acho que eu vou discordar do meu colega Fabiano Rampazzo aqui, eu tô dando favoritismo pro Bautista, e o meu palpite tá indo nele também. Não acho que é uma luta sem competição, acho que é uma luta interessante, inclusive, mas eu acho que o Bautista é mais polido, eu acho que ele tem melhor movimentação de pernas, eu acho que ele tem mais cardio aí na extensão, eu imagino que o Lockdog vai dar muito trabalho, mas acho que a diferença de volume aqui, a diferença de resistência física para aguentar o próprio ritmo vai pesar muito a favor do Bautista, quanto mais essa luta se prolongar. Então, meu palpite é no Mário Bautista. Ai, 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 Meloto. Não me pergunte agora. Não, voto de Minerva, eu fico com você, cara. Não, sei. O Barbie foi de Bautista, eu já declarei Lockdog com o maior peso galo da história. meu amor ao Vinícius Lockdog, futuro maior peso galo da história. Não, isso não. Mas vai chegar numa disputa de cinturão. Esse é meu palpite, anota. Falou que ele ganharia do Piotrian. Não, falei que era 50-50. Falei que era luta dura. Mas vai que ele vai ser campeão, ele falou? 50-50. Não, falei que ele chega numa disputa de cinturão. Bom, e também acho que vai ser campeão. Eu acho ele diferenciado. Posso queimar minha língua. Você acha que ele perde essa luta pro Bautista, Meloto? Mais pra perde do que ganha. Então tá bom. Então a minha esfregação na cara de vocês vai começar mais cedo do que eu imaginava. Semana que vem eu já vou estar aqui balançando a minha... Vamos lá. Campo Minado. Campo Minado. Chegamos ao Campo Minado, não sem antes fazer um recap dos palpites da semana passada. O Barbie foi o primeiro a escolher
escolheu Diego Lopes vencendo Alexander Volkanovski. Passou longe. Passou longe. Longe. Quen. Meloto foi de Taituivasa vencendo Thaliston Teixeira. Aí não passou tão longe, hein? Passei perto. Aí não Que passou isso, vocês tão me longe. respeitem. O Diego pelo menos deu knockdown. Nossa. A vitória do Volkanovski, essa segunda, foi mais acachapante do que a primeira. Decepcionante, Diego Lopes, nesse sentido. E eu fui de Dan Hooker e Benoit Saint-Denis. Vou te falar que não passei tão longe assim, hein? Essa luta Cara, foi eu esquisita. achei que no decorrer da luta, eu tava achando que o Dan Hooker iria ganhar. Ele cometeu um erro muito grotesco. E caiu por baixo e de lá não saiu mais, né? Puxou pra montada, como diria o outro. Que loucura. Bom, quen, para os três, ninguém pontuou. Então segue Barbie na liderança com 21,35, eu na vice com 17,01 e Meloto, que se estivesse mais perto de mim, eu até falaria que estaria em terceiro lugar. Mas como está com 11,81, eu falo último. Em último lugar, Meloto com 11,81. Chegamos então, o UFC Vegas 113, o Meloto é o primeiro a falar. Eu já anunciei aqui, né? Meloto tá indo de Eduardo Moura Rondinha vencendo o Hong Kong pagando 3,50. Diz Meloto que a Hong Kong é favorita, mas acho que você escolheu bem, hein, Meloto? Ao contrário de vocês, o meu palpite no campo minado não é influenciado pelo palpite aqui no campo minado. O meu palpite Não, no pô, seu Coca-Cola- palpite é influenciado pelo que o seu capitão falou. Esse desgraçado. Eu falei achando que era o meu palpite e ele pegou pra ele. Vagabunda. Cedra esse puto. O meu palpite não é meu palpite no campo minado. Ao contrário dos senhores aqui. Muito Enfim, bem, é Meloto. hipocrisia. Ninguém entendeu nada do que você quis dizer. Mas e aí, tá convicto que a Rondinha pode engrossar? Pode. Vai depender do grappling ali, né? Luta boa, É um amasso. luta boa, essa que é a verdade. Terceira luta do evento já vale a pena estar sentado na frente do sofá ou do computador. Aliás, vocês conseguiram. Comentem aqui. Alguém consegue assistir pelo celular? Baixou o aplicativo da Paramount Plus? Me ajudem. Isso daí, por favor. Barbie, você foi o segundo a escolher. Foi do quê? Jean Matsumoto vencendo Farid Basharat. Ou é Javid Basharat? Eu nunca lembro. Farid. É o Farid. Jean Matsumoto vencendo Farid Basharat pagando 3,10. E eu acho que ele vence. Já vi a derrota do Baixo. E eu, como vocês podem imaginar, estou indo, seguindo toda a coerência do mundo, porque aqui jaz coerência. Vinícius Oliveira, o Lock Dog, vencendo o Mário Bautista, pagando 2,60. Odd apertada, ok, mas eu quero pontinhos. Quero capitalizar pontinhos e acho que o Lock Dog vence. Na opinião do rapaz, o maior peso galo da história vai ganhar mesmo. Não. O maior peso galo da história é o Merab, para mim, que passou o Dominic Cruz, um dos meus lutadores favoritos na história do UFC. Ponto. Dominic Cruz. Pai Meloto, é sua hora de brilhar. Pai Meloto. Chegamos ao quadro Pai Meloto, o viúvo da mãe de Ná, aquele quadro para quem está aqui pela primeira vez, em que eu e o Barbie, a gente diz uma edição passada, remota, ou recente, enfim, do UFC, e o Meloto, com as mãos levantadas, sem poder fazer pesquisa, no ao vivo, tem que dizer qual foi a luta principal. O placar está até agora em 12 rodadas, 8 acertos e 4 erros para Igor Meloto. Tá brilhando, tá no positivo, coisa de louco. Meloto, tem Mário Bautista lutando esse sábado e o Meloto autista aqui no Pai Meloto, com seu QI de golfinho brilhante.
Ô, Meloto, luta principal do UFC 31. Minha nossa senhora, mas aí você foi longe demais, meu amigo. Eu que complico. Dos 4 erros do Meloto aqui, eu acho que 3 foram meus. Se não os 4. Bom, o UFC 31 eu vou chutar aí, tá? Isso aí vai no chute mesmo. Barbie, já busca o veredito aí. Lá na época do Tito Ortiz, Randy Couture. Bota aí Tito Ortiz contra Frank Shamrock. Errou! Randy Couture contra Pedro Rizzo. Pô, mas cheguei perto, hein? O Rampazzo complica pro Meloto. Vai lá, Barbie. Que chegou perto que isso? Que chegou perto que? Meloto, luta principal do UFC 131. Ah, 131 foi o Cigano contra o Karen. Talvez o rapaz esteja certo que sou eu que pego o leve com o Meloto. Volta pra ele. Vamos que vamos lá. Meloto, luta principal do UFC 91. Pô, 91 foi Peguei de novo. o Randy Couture com o Brock Lesnar. Oh, Meloto vencendo o Rampazzo. Las Vegas, MGM. 50 Cent tava na plateia. É um Peraí, animal. O cara é um o animal. cara sabe até quem tava na plateia. Ele acertou o estádio, só pra Ele tava constar. promovendo algum álbum lá na época. Eu não sei dizer se o 50 Cent estava lá, não. Mas... E tá 10-5. 10 acertos, 5 erros. Barbie, vai lá, você. Meloto, luta principal do UFC 291. Peguei o vagabundo. De novo, hein? De novo, 9-1. Tem um tema dessa vez, né? Foi também 31, 131. Bom, foi recentemente. Essa nova geração aí, Nutella, é complicada. Vamos lá. 291. Cara, eu acho que eu vou errar. Volkanovski e Ortega. Não! Obrigado, senhor. Tava longe, tava longe. Errou. Essa eu acho que foi longe, não? Errei por muito. Essa eu errei por muito. Foi Justin Gaethje e Dustin Poirier. 2. Nossa, foi pouco tempo, pô. Vamos lá. Pô, não faz tão pouco tempo, não. Faz quase 3 anos essa parada. Ah, como é que pode, né? Luta principal do UFC 151. 151. Bom, 151 teve. Eu sei que o 152 e sei o 150. Mas 151. É bom você falar isso, que daí a gente já não escolhe. 151, caralho, ai. Vamos lá, vou chutar aqui. O 151 teve o... Putz, cara. A tensão é grande, a tensão se eleva. O Dan Henderson contra o Rashad Evans. Eu acho que eu errei. Então, qual que é o negócio? Não tá certo, mas nada tá certo. O 151 foi um evento cancelado pelo Putz, UFC. verdade, foi o do Dan Henderson contra o John Jones, que era pra acontecer. É isso. Não aconteceu, né, gente? Exatamente o que eu tô vendo aqui agora. Mas vocês sabiam disso? Não, eu escolhi a esmo aqui. Foi baba. Eu vou considerar erro. Ele tinha que ter lembrado que era uma mente cancelada. É verdade. Não, O que eu achei interessante é que essa é a margem que o Meloto não erra, né? 100 a 200 ele não erra, basicamente. Mas o fato dele não saber esse é justamente porque o evento não rolou. Não, e mesmo assim, ele falou o Dan Henderson que chegou a estar no card principal. ele ia Pois fazer é. a luta principal. Teria sido Dan Henderson e John Jones. e aquele peso logo depois disso foi contra o Rashad Evans, então, eu imagino. Que ele ganhou do Shogun, se candidatou à disputa de cinturão. Não, foi contra o Lyoto Machida depois. Mas mais ou menos o mesmo época. Mas, ó, eu computei como erro aqui, porque foi o único evento do UFC cancelado na história. Não foi o único. Não foi o único?
Não, teve um do José Aldo também. Teve Nossa, teve um da mais? pandemia lá também que ia rolar e mudaram. Eu falei bobagem. Mas são poucos e o Meloto certamente sabia em algum momento a numeração dos UFCs que já foram cancelados, né? Sim. Aí foi boca abertíssimo. Fica atento aí, porque a gente pode escolher um próximo evento cancelado a qualquer hora, hein? Barbie, teu último veredito aí. Beloto, como esse foi o UFC 151, vamos fazer aqui do UFC 51. UFC 51. Cara. Bota aí. Matt Hughes e Joe St. Pierre. Não! Errou! Vitória do seu capitão. Foi Tito Ortiz contra Vitor Belfort. Foi gato. E os erros encostam nos acertos, hein? Fechamos o placar com o Meloto ainda positivo, ainda vencendo a gente. 10 acertos contra 8 erros. Mas a margem diminuiu. Aguardem o próximo Pai Meloto, o viúvo da mãe de Ná, na próxima semana. E bora empacotar esta edição de 3 tapinhas, não sem antes descobrir se os nossos tapinhas de despedida serão na cara ou nas costas. Começando por você, Barbie. Teu tapinha de despedida vai na cara ou vai nas costas? Tá bravo ou tá paz e amor, capitão? Que isso? Meu tapinha de despedida vai na cara do Diego Lopes. Vamos conversar aqui, senhoras e senhores. Cheguem mais perto. Vamos falar sério aqui. Porque aqui a gente tem que falar de estratégia. A gente tem que falar de luta. A gente tem que falar da autoavaliação que um lutador tem que fazer quando ele perde uma luta. E é muito interessante no caso do Diego Lopes, porque a impressão que dá é que ele evoluiu como lutador. E ao mesmo tempo é interessante, né? Porque se você vê os números da luta, da primeira luta contra o Volkanovski e a segunda luta contra o Volkanovski, ele tomou muito menos golpes na segunda luta do que na primeira. Tipo, metade. E ele também acertou muito mais. Da mesma forma, a gente tem a visão muito notória de que a segunda luta foi menos competitiva do que a primeira, né? E por que que é isso? Igor Meloto, por que que é isso? Por que é isso? Ora, pois. Eu vou te dizer por que que é isso. É porque na primeira luta, mesmo que a estratégia do Diego tenha sido uma coisa muito espalhafatosa, que tipo assim, ele não tinha uma estratégia, era vou entrar lá, vou tentar encurtar a distância e trocar porrada. Mas só que isso ainda assim estava com o objetivo de enfatizar as vantagens atléticas que ele tinha, sendo o cara maior, sendo o cara mais forte, sendo o cara que tolera mais pancada, sendo o cara que bate mais pesado. Ele não é um lutador mais técnico do que o Volkanovski na trocação. Não é, nunca vai ser, nunca vai ser. Pouquíssimos lutadores na história do MMA serão, só pra constar. Então, tipo assim, mesmo com o Diego apanhando mais e batendo menos na primeira luta, a gente fica com a impressão que foi uma luta mais parelha, porque o Diego tava tentando. Ele estava tentando cortar espaço, ele estava buscando a iniciativa e ele estava querendo acertar o Volkanovski forte. E essa segunda luta, a impressão que dá é que ele concluiu que a estratégia, que o problema dele na primeira luta foi eu cacei demais, eu fui muito atrás, quando o problema foi eu não consegui cortar os espaços dele. Eu não consegui impedir que ele se movimentasse. Então, ao invés dele treinar para impedir que o Volkanovski se movimentasse ao redor dele, ele resolveu não caçar. Ele resolveu não tomar a iniciativa. E eu vou ser bem sincero com vocês, caras. Foi uma coisa que eu acho que ele possivelmente tirou na luta contra o Jean Silva, porque o Jean fez um estilo exatamente oposto ao Volkanovski. O Jean criou as oportunidades para o Diego. Ele deu uma surra no Diego e eventualmente foi nocauteado, porque o Diego teve ali as suas oportunidades de contragolpe. Ele entrou em queda, em contra-ataque, ele nocauteou com a cotovelada rodada em contragolpe, sabe? Então ele resolveu que esperar era o caminho. Mas esperar contra o oponente que tá tentando ser paciente também, que tá plantando armadilhas, que tá se movimentando, é a pior estratégia possível. Então, tipo, ele fez uma luta obviamente mais competitiva num ponto de vista técnico, mas ele sempre esteve um passo atrás. Do primeiro minuto dessa luta até o último, eu achei que o Diego estava perdendo o tempo todo, exceto quando ele deu o knockdown, sabe? E isso eu achei que foi muito decepcionante. O cara assistiu a luta e ele tirou a conclusão exatamente errada de qual foi o problema. Ele resolveu, o meu problema foi que eu fui pra cima. Você tem que ir pra cima, bicho.
você é menos técnico, você tem mão mais pesada, você tem queixo mais duro, você tem que fazer essas paradas valerem. Se você ficar na distância tentando trocar porrada com o Volkanovski, uma coisa que o Diego achou foi interessante foi o chute de canhota, que o Volkanovski não, tipo, ele se defende, mas ele não consegue contragolpear esse chute. E é um chute que impede a movimentação dele, foi exatamente o que fez o Volkanovski ter que girar pro lado contrário do que ele girou na primeira luta. Mas o Diego não consegue construir nada a partir disso. Ele não tinha a estratégia dele era: vou ser paciente, não vou caçar. E morreu aí. Eu até tava torcendo na luta. Tipo, eu gosto muito do Volkanovski, gosto muito pro Diego, mas o que eu tava pensando era: eu queria que o Volkanovski machucasse o Diego, porque aí o Volkanovski vai pra cima e o Diego é forçado a contra-atacar, porque o Diego não está tomando a iniciativa, ele não tá indo pra cima, ele não tá atacando. Foi uma luta frustrante, e eu diria mais, eu diria que foi um desperdício de uma luta do Volkanovski. Eu não precisava ter visto essa bobagem que eu vi. Ele poderia ter lutado contra um oponente novo, poderia ter lutado contra o Lerone Murphy, contra o Movsar Evloev. Eu achei que foi um desperdício de uma das últimas lutas de um dos melhores lutadores da história do MMA. Tapa na cara do Diego. Safado. Bom, Meloto, deixa eu falar o meu tapinha de despedida, porque ele vai na esteira do tapa do Barbie, só que o meu vai nas costas Arregou. do Volkanovski. Porque assim, cara, aos 36 anos, dando uma revanche para um lutador bem mais jovem, que 37, tá? 37 já. tem 7 anos, obrigado por me corrigir. Faz 38 em setembro. Pois é, faz 38 esse ano, dando uma revanche para um lutador muito mais jovem que ele, de uma clara outra geração, que teve tempo de estudar melhor o Volkanovski, teve tempo de estudar a luta, teve tempo de fazer os ajustes necessários, porque foi uma luta na sequência da outra, com um bom distanciamento entre elas, na sequência para o Volkanovski, né? E ele simplesmente faz parecer mais fácil do que na primeira. Cara, eu acho o Volkanovski, eu acho ele um cara impressionante. Impressionante. Assim, é um lutador que traz este adjetivo impressionante na minha boca há muitos anos. Há muitos anos. Tapa nas costas desse monstro, na minha opinião, o melhor peso-pena da história. Vai lá, Melo. Bom, o meu tapa vai nas... Não vou dar um tapa nas costas igual vocês, não. Eu vou dar um tapa na cara do Dana White. O Dana White anunciou, por meio do UFC, obviamente, a luta entre o Evloev contra o Lerone Murphy. Que, pra mim, ambos deveriam ter disputado o cinturão antes do Diego Lopes, e eu acho que isso é um consenso pra todo mundo, né? E, cara, o fato de ele casar essa luta entre os dois, claramente é uma tentativa de tentar ali, uma tentativa pra eliminar um dos dois. Porque são os patinhos feios da categoria. O UFC não quer que eles disputem o cinturão e querem que um deles caia pelo caminho. E eu acho isso uma jogada até inteligente. Mas ela tem um quê de maquiavélico, né? Porque é justamente aquilo que eu queria que não acontecesse, vai acontecer. Eu queria muito que que os dois tivessem a chance para enfrentar o Volkanovski. O UFC é a maior competição de MMA do mundo, a gente quer ver os melhores enfrentando os melhores. E aí, na minha opinião, o fato do UFC ter colocado o Diego Lopes de novo contra o Volka pesa contra o legado do Volka. Porque tá repetindo o nome que ele já venceu. Então, pra mim, essa luta deveria ter acontecido. Volkanovski contra o Evloev antes, e aí depois o Murphy, depois o Diego Lopes, e aí fica o meu tapa nas costas, na cara do UFC, por ter agido diferente disso. Eu concordo 100% também. A gente já falou na edição passada de 3 tapinhas que era uma luta sem sentido, né? Não deu, é difícil de entender. Como se o Diego Lopes fosse o suprassumo da popularidade também, né? Difícil até justificar, mas, enfim, teve a segunda chance e mostrou que o buraco com o Volca é mais embaixo. Sinto muito. É isso, donzelas, desdonzeladas, brutamontes e cavaleiros que nos acompanham. Espero que tenham gostado desta edição. Se não deixou seu like, já deixa agora. Mande este podcast, essa edição, para alguém. Faça o amiguinho, a amiguinha, seguir a gente também
temos poucos inscritos, somos o melhor podcast de MMA do Brasil e o menor. Como assim? Ajude-nos a crescer, a bater 1.000 inscritos. Olha que pedido mais humilde deste canal, que de humildade não tem nada. Faça batermos 1.000 inscritos para o Barbie imitar uma galinha. O ano virou e o Barbie ainda não alçou voo neste podcast. Um grande beijo, até quinta que vem. Presta, filhas.